lá da Colômbia, pastor José Satiro, que tem passado experiências profundas nessa área. Eu tenho trabalhado mais no Brasil e em alguns países aqui da América do Sul, mas isso é muito pequeno, as minhas experiências, pequenas em relação a de tantos outros obreiros e até missionários que estão aqui. É claro que, do meu ponto de vista, a obra missionária é uma coisa muito séria e tem que ter uma chamada divina, uma chamada muito forte, uma convicção, não pode ser apenas emoção, e tem que ter o poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Porque senão não funciona. Eu visitei a cidade de Cochabamba alguns anos atrás, na Bolívia, onde já havia passado mais de 500 missionários na época, e parece que ainda não tinha 500 crentes na cidade. Mais de 500 missionários e não haviam 500 crentes na cidade, porque esse negócio é muito sério, não basta a emoção, o sentimento, aquela questão. Eu sempre gosto de brincar que o crente, antes de ser crente, ele é aquela pessoa às vezes que nem viaja muito, mas ficou crente, ele começa a viajar, é uma festa ali, outra festa aqui, e normalmente as primeiras profecias que vêm para a gente é aquela: meu servo, prepare as malas, e a gente se emociona, quem não gosta de viajar, e aí sai com as malas por aí, não dá certo, porque tem que ter chamada e o poder do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, nesta noite eu quero falar alguma coisa relacionada à operação do Espírito Santo. Nós vivemos, é claro, debaixo do poder pentecostal, da glória de Deus, mas existem muitas coisas que a gente ainda não experimentou e que Deus pode fazer na nossa vida. E a igreja, eu entendo que ela ainda não sabe o poder que ela possui. E eu quero falar nessa noite sobre os dons do Espírito Santo na vida de cada crente, na vida de cada pessoa e, é claro, muito especialmente na vida daqueles que estão fazendo uma obra especial para Deus. Toda vez que nós lemos esse versículo 8 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, é claro que nós queremos associar ao capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo. Há uma ligação muito forte entre o versículo 8 do capítulo 1 e, é claro, a descida do Espírito Santo do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Mas entendam bem, o que Jesus falou aqui no versículo 8, ele estava falando do derramamento total do Espírito Santo na vida do homem para poder ser testemunha. Eu quero falar sobre os dons espirituais, porque eu acho muito interessante e está ligado exatamente à nossa vida, ao dia a dia da tua vida, na obra de Deus. Há várias razões porque eu falo sobre isso. Primeiro, é claro, porque há uma necessidade de sermos cheios do Espírito Santo para sermos usados através dos dons. Segundo, porque algumas regiões do Brasil, por onde tenho pregado, nem se fala em dons espirituais. É uma coisa que não existe e às vezes até criticado quando se fala em dons do Espírito Santo. Em outros lugares, esses dons são tão apreciados que acabam sendo usados de formas erradas e provocam até coisas desagradáveis no meio da igreja. Isso tudo por falta de conhecimento da palavra de Deus. Recentemente eu encontrei um irmão na rua e ele me deu o Pai do Senhor e disse para mim: pastor Jacques, quantos dons espirituais o senhor tem do Espírito Santo? Eu disse para ele: eu não tenho nenhum. Até onde eu entendo, eu não tenho nenhum. Ele falou: pois eu tenho 10 dons do Espírito Santo. Eu disse: graças a Deus. Eu disse: por exemplo, irmão, quais são os dons que o senhor tem? Ele disse: eu tenho o dom de profetizar, de revelação, de visão, de interpretar línguas. Fui citando. Aí quando ele terminou, eu disse: tá bem, o irmão tem o dom de profetizar? Ele disse: tenho. Eu disse: então, irmão, profetize para mim, por favor. Ele disse: não, mas eu não posso profetizar porque o Espírito Santo não está me autorizando. Eu disse: o irmão tem o dom de revelação? Tenho. Então revela alguma coisa para mim. Não, eu não posso revelar porque o Espírito Santo não está me autorizando. Perguntei de outros dons, o Espírito Santo não está me autorizando. Então o senhor não tem nada. Os dons são do Espírito Santo e é dado à igreja. Aleluia. Por isso nessa noite Deus pode usar quem Ele quiser, como Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Ele não é obrigado a usar só eu, não, porque o Espírito Santo foi dado à igreja. Aleluia. Há pessoas que se apropriam desses dons espirituais, dessas armas poderosas, e pensa que é propriedade dele, mas os dons é do Espírito Santo. Ele usa quem Ele quiser usar. Aleluia.
Recentemente eu fui pregar no Rio de Janeiro e o irmão me disse: pastor, vamos na casa da irmã fulana, porque aquela irmã é um vaso. Eu disse: mas por que eu tenho que ir na casa da irmã fulana, que ela é um vaso? Mas ela é um vaso. Eu disse: o senhor é o quê, irmão? Ele disse: eu também sou um vaso, mas só que eu disse um vaso vazio porque é relaxado, porque o Espírito Santo está sendo derramado sobre a igreja e todos podem ser cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Todos podem ser cheios do Espírito. Aleluia! Vejam bem, no capítulo 12 de 1 Coríntios, versículos 8 a 10, Paulo falou de 9 dons do Espírito Santo. Ele dividiu esses dons em 3 grupos: os dons de saber, dons de poder e dons verbais. Nos dons de saber, o crente recebe a capacidade de saber de forma sobrenatural. Nos dons de poder, o crente recebe a capacidade de agir de forma sobrenatural. E nos dons verbais, você recebe a capacidade de falar de maneiras sobrenaturais. É por isso que Jesus disse: recebereis a virtude e sereis minhas testemunhas. Aleluia! Vamos falar sobre esses 9 dons que faz parte do avivamento, faz parte do derramamento e do poder do Espírito Santo na nossa vida. Primeiro grupo, dons de saber. Capacita você a saber de forma sobrenatural. Nesse primeiro grupo nós temos o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência e o dom de discernir. No segundo grupo, dons de poder, nós temos o dom da fé, dons de curar os enfermos e o dom de operar maravilha. No terceiro grupo nós temos o dom de profecia, nós temos o dom de variedade de língua e o dom de interpretação das línguas. Vamos começar pelo primeiro grupo, dons de saber. Primeiro dom desse primeiro grupo, o dom da palavra da sabedoria. O que é o dom da palavra da sabedoria? É claro que eu vou apenas abordar esses tópicos. O dom da palavra da sabedoria é aquela graça de Deus na tua vida que te dá condição de você falar de uma forma sábia. Às vezes o irmãozinho humilde aceita Jesus, é uma pessoa sem cultura, sem conhecimento, daqui a pouco ele está pregando a palavra de Deus com uma sabedoria tão grande e ninguém é capaz de resistir à sabedoria de Deus na vida dele, e as pessoas dizem: depois que vira crente, só eles é que tem razão. Não é que só que tem razão, é o Espírito Santo de Deus na vida dele, preparando para falar. Aleluia! Eu estava viajando no interior de Minas Gerais, lá no norte de Minas, com uma família, com um pastor amigo meu. Ele e a esposa dele, uma senhora muito simples, quase analfabeta, sabia muito pouco escrever e ler, assinar o nome, e havia naquela região um espírita dessa área de intelectuais, essa ramificação científica, e aquele espírita era muito inteligente, e ele, percebendo a nossa presença no ônibus, ele começou a desafiar o evangelho, começou a criticar os evangélicos, falar contra a palavra de Deus, e eu fiquei ali no banco dizendo: Jesus, me dá a palavra, porque eu preciso falar para esse homem, mas eu sei que esse homem é intelectual, é um homem muito culto, eu preciso da tua graça. Aquela esposa do pastor Valdemar se levantou e disse: eu não aguento ficar ouvindo esse homem desafiar o evangelho, e eu vou fazer ele calar a boca agora. Eu quis até detê-la porque eu fiquei preocupado com ela, mas ela, cheia do Espírito Santo, se dirigiu àquele espírita. Ele estava em pé, em menos de 5 minutos ele ficou sentado, calado, porque ela falou coisas profundas que o Espírito de Deus foi dando a ela: recebereis a virtude e sereis minhas testemunhas. Aleluia! 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 Nós temos exemplos bíblicos, capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, prenderam o diácono Estevão. O Estevão estava lá pregando. O pessoal disse: vamos levar o Estevão na presença dos doutores, que ele prega aqui no meio desse povinho, mas lá ele não sabe falar nada. Levaram na presença de sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas, intelectuais, e não é que o Estevão pregou do mesmo jeito? Contou a história bíblica todinha, esse cara assim, ó, boca aberta. Eu acho que eles devem ter perguntado: esse homem deve ser o pastor presidente deles lá. Não, isso é só um diácono. Irmão, porque o Espírito Santo é derramado. Aleluia, não importa quem você seja, o que importa é que o Espírito de Deus está aí nessa noite para te encher de graça, de glória, e você poder ser testemunha de Jesus. Aleluia.
Segundo dom desse primeiro grupo, o dom da palavra da ciência. Resumidamente dizendo aos senhores, esse dom é aquele que torna você participante da onisciência de Deus. É claro que só o Pai, o Filho e o Espírito Santo são oniscientes, mas você pode ser participante dessa onisciência. Eu posso falar algumas coisas dessa noite que vá direto ao encontro da tua necessidade, que vai falar ao teu coração, com você, ao teu problema, e eu nem te conheço ainda, mas o Espírito Santo está sobre mim nessa noite para falar essas palavras. Aleluia! É claro que eu não posso saber o que está acontecendo do outro lado desse estádio, dessas arquibancadas, mas se Deus quiser que eu saiba, Ele pode me revelar, porque Ele está aqui, mas Ele está do outro lado de lá. Ele é onipresente, está em todos os lugares. Aleluia! Alguns anos atrás, eu me lembro, estava fazendo uma série de conferências em algumas cidades do interior, a mais de 1.500 quilômetros da minha casa, e um determinado dia eu estava orando. Ao levantar da oração, eu procurei o pastor e disse: pastor, amanhã eu vou embora para São Paulo. Ele disse para mim: o que aconteceu, pastor Jackson? Eu disse: a minha filha está doente e a minha esposa está me chamando, precisa de mim. Ele olhou para mim e disse: mas o senhor não recebeu telefone, nem telegrama, nem carta? Como o senhor sabe? Deus me levou à minha casa agora e a minha esposa estava dizendo: venha, porque a nossa filha está doente, você vai orar e ela vai sarar. No outro dia eu fui para São Paulo, viajei mais de 20 horas, como eu disse aos senhores, umas 25 horas, quando eu cheguei em casa. Olha a onisciência de Deus. O problema é que Deus conhece o amanhã. É por isso que Ele consegue fazer do jeito que Ele quer. Porque Ele pode fazer as coisas que vai acontecer amanhã como se já fossem hoje. Deus me falou 3 dias antes para dar certinho na hora que eu cheguei. Quando eu fui chegando, descendo a escada, minha esposa ia levando a minha filha no colo para ir no médico. Olha, Deus havia me revelado 3 dias antes aquele episódio que ia acontecer 3 depois, porque Ele é Deus, o Espírito Santo é Deus, Ele foi derramado no meio da igreja. E eu orei ali na escada, voltamos para casa, a menina sarou e acabou de precisar de médico, porque sereis as minhas testemunhas, recebereis poder. Aleluia! Você pode glorificar o nome de Jesus, porque esse Espírito Santo está aqui nessa noite. Aleluia! Aleluia! Vou dar alguns exemplos bíblicos. Vamos começar pelo Velho Testamento, capítulo 14 de 1 Reis. Os senhores me diriam: mas pastor Jackson, no Antigo Testamento não havia dons espirituais. É claro que não havia. Havia ministérios proféticos. Era pior do que hoje, porque naquele tempo era um grupo de privilegiados. Só o seu Eliseu poderia profetizar, só o seu Elias e o senhor Isaías. Hoje não, é derramado sobre a igreja. É a irmã Maria, o irmão José, o seu Antônio. É você que está aí na galeria, por pior que você pensa que seja, o Espírito de Deus está aí ao teu lado.